Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em 1 Samuel, e o capítulo 13. Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul e em Micmas, no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o restante do povo ele enviou cada qual para a sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram sobre isso. E Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: que ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul, a Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros. E o povo, como a areia que está na beira do mar, em multidão. E eles subiram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas, e em matas, e em rochas, e em lugares altos, e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo o seguia tremendo. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado, mas Samuel não veio a Gilgal. E o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizestes? E Saul disse: como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não viestes dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniram em Micmas. Por isso, disse eu, os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal. E não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedestes loucamente, não guardastes o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou. Pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo o sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor ordenou. E Samuel se levantou e subiu a Gilgal até Gibeá de Benjamim. E Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus acamparam em Micmas. E os espoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Sual. E a outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Oron, e a outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel. Pois os filisteus diziam: para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar cada qual o seu arado, e a sua relha, e o seu machado, e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões e para as relhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim, sucedeu que no dia da batalha não havia espada nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém havia com Saul e Jonatas o seu filho, e a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Micmas.